Senador, uma satisfação, muito boa tarde recebê-lo aqui, né, no nosso Jornal da Xodó, viu? É um prazer voltar aqui na Xodó para falar com vocês e com todo o Sergipe. Olha, o senhor foi eleito em meio à ascensão da nova política, né? E agora passa a comandar, né, um partido que é o MDB, cuja histórica está ligada a um conservadorismo político. Como fazer essa fusão ideológica, né? A gente abre, né, o nosso bate-papo com essa pergunta direcionada, já que foi notícia, né, em todo o país, a ida do senhor para o MDB. Vamos lá, muito boa tarde. Boa tarde. Eu vejo os partidos e a política como ferramenta para atender o cidadão. E como ferramenta, você tem que ter a capacidade de entender e utilizar aquilo que melhor funciona no momento para atender Sergipe. Eu não tenho a menor dúvida que o MDB, apesar dos problemas locais, é um partido extremamente desorganizado em Sergipe, praticamente destruído em Sergipe. Apesar disso tudo, é a melhor ferramenta para atender os sergipanos, porque me permite um espaço maior dentro do Senado, do Congresso Nacional e também no Executivo, dando assim um alcance maior para aquilo que ele quer trazer para Sergipe, em termos de obras, em termos de atendimento à população. Então a mudança chegou, já era um convite antigo. Eu tenho uma relação de amizade muito próxima com a ministra Simone Tebet, que foi candidata a presidente da República pelo MDB, foi a minha candidata. Os nossos grupos estiveram sempre muito próximos nessa atuação em 4 anos, então foi com naturalidade que essa mudança aconteceu e a gente chega aqui em Sergipe para organizar a casa, para garantir a retomada daqueles hoje que já estão em mandato. Então nós temos prefeitos, nós temos vereadores que vão ter a sua situação cuidada para que possam disputar suas reeleições e ao mesmo tempo retomar o crescimento do MDB em regiões como a própria Aracaju, onde o diretório conseguiu não apresentar sequer chapa de vereador nas últimas eleições. Então é uma mudança importante e é uma mudança sempre voltada para atender Sergipe. Tá aí, olha, lembrando, né, que acontece agora o julgamento do Bolsonaro e o placar aponta 3 votos a favor da sua inelegibilidade, viu? Tá aí. Atualizando os dados, meu querido senador, a questão do arcabouço fiscal, a importância dele, qual a avaliação do senhor? Estamos num momento assim propício, chegou na boa hora. É necessário que você tenha uma regra fiscal que de alguma forma garanta equilíbrio para as contas públicas. Traduzindo para quem está escutando a gente, o que o arcabouço fiscal e que a regra do teto antes fazia, é transmitir para quem empresta dinheiro para o Brasil a certeza de que será pago. A chamada curva da dívida caindo, tornando o Brasil um país confiável economicamente. Isso é fundamental, porque a taxa de juros é definida em cima disso, os investimentos que o Brasil recebe são definidos em cima disso. Então foi uma providência importante. Nós fizemos ajustes no Senado, a gente fez algumas exceções a essa regra do arcabouço fiscal. A mais importante delas, com uma emenda minha, foi a exclusão do Fundeb, porque a gente tem que garantir o máximo de investimentos para a educação, especialmente a educação básica, porque é na educação básica que você começa a construção do ser humano e a partir daí você viabiliza uma vida produtiva, com emprego, com renda, com cuidado da família, mas ainda está no aguardo de votação, né, no retorno à Câmara dos Deputados. Acho que foi uma boa providência. Todos os indicadores econômicos, todos eles, apontam a melhora na economia por conta justamente dessas providências. Agora, no segundo semestre, a gente acelera a discussão da reforma tributária. Não é uma discussão simples, mas aqui por Sergipe a gente tem tido cuidado, como coordenador da bancada federal, de reunir os colegas e também o governo do estado, a Secretaria da Fazenda em especial, para que a gente encontre qual é a melhor fórmula para atender Sergipe, que no final das contas foi para isso que o sergipano me mandou para Brasília. Então tá aí, então vamos a Glauber Leal, né, com perguntas à cidade de Tobias Barreto. Vamos lá, temos perguntas a fazer ao senador Alessandro Vieira. Bota lá, né? Boa tarde, Bareta Filho. Boa tarde, Eduardo Carvalho, Valquíria Mirões. Saudai o nosso entrevistado e convidado, senador Alessandro Vieira. Recebo um abraço de todos aqui da região centro-sul de Sergipe, em especial da cidade de Tobias Barreto. O meu questionamento é o seguinte: o senhor teve uma importante participação quanto à MP do Bolsa Família, quando ela foi aprovada, e destacou a necessidade de reduzir as desigualdades sociais. Então eu faço o seguinte questionamento: o assistencialismo deve ser prioridade para qualquer governo? Desde já agradeço o esclarecimento e desejo uma ótima tarde. Um abraço para vocês aí, Tobias, um prazer falar com vocês também. É uma parte da atuação do Estado, né? Você tem que garantir boas políticas de transferência de renda, de assistência para o cidadão, para que ele tenha a capacidade, a disponibilidade de se preparar para uma carreira, para estudar. Não dá para tolerar numa democracia a gente passando fome.
E, infelizmente, nesse pós-pandemia, a gente chegou a um número de mais de 30 milhões de pessoas na chamada insegurança alimentar, ou seja, a pessoa não sabe se vai ter a refeição do dia seguinte. O Bolsa Família, nesse novo formato, ele resolve uma série de problemas. Eu sou da Frente Parlamentar de Defesa da Renda Mínima há muito tempo, agora ocupando a presidência, e a gente já tinha um trabalho acumulado, até por conta da experiência que eu tive como relator do auxílio emergencial, para entender quais são os gargalos. Então você tem que ter um filtro muito bem feito, tirar as fraudes. Por conta da pandemia, daquele desespero da pandemia, você teve milhões de pagamentos feitos em fraudes. A gente está falando de bilhões de reais jogados fora para gente que não precisava. Isso foi corrigido com esse novo formato do Bolsa. Nós conseguimos uma correção importantíssima, uma sugestão do deputado Jorge Passos, deputado estadual Jorge Passos, nosso parceiro aqui em Sergipe, com a exclusão de quem recebe BPC para fins de cálculo per capita, porque uma família, por exemplo, tinha uma pessoa com deficiência e recebia BPC, somava aquilo na renda familiar e ela acabava não tendo acesso ao Bolsa Família. Uma injustiça. Isso foi corrigido e significa mais 11 bilhões de reais pagos por ano a famílias brasileiras. Só que em Sergipe mais de 60 mil famílias estão nessa situação. E muito importante a chamada rampa de saída do Bolsa, porque eu sou testemunha, ainda que não seja um partidário do presidente Lula, eu acompanhei o evento de lançamento do Bolsa Família, e justamente o presidente Lula, que podia aproveitar aquele momento para fazer um carnaval e se valorizar, deixou bem claro para a equipe, para os ministros e para quem acompanhava, que o Bolsa Família tem que ser uma passagem, tem que ser uma coisa emergencial. O programa efetivo é geração de emprego e renda. E uma falha que o antigo Bolsa trazia é que no momento que você saía, então o cidadão está lá sem renda, recebendo Bolsa Família, conseguiu um emprego, saía do Bolsa e depois perdia o emprego novamente, porque existe uma oscilação muito grande para essas pessoas que estão ali na camada mais pobre da sociedade brasileira, e para voltar no Bolsa era um sacrifício imenso. Isso, além de ser injusto, estimulava fraudes. Isso foi corrigido. Hoje a pessoa, quando consegue um emprego, ela vai ter uma redução no Bolsa progressiva, e depois, se por acaso ele perder esse emprego, ele já volta automaticamente. Ele não é mais excluído do cadastro. Então são vários pequenos ajustes que a gente vem acompanhando e que, na nossa visão, são muito importantes. É mais dinheiro para a economia circular, é um dinheiro que é gasto todo ele na economia local, lá na comunidade, lá no povoado, e isso é positivo, né? Nós precisamos ter essas pessoas cuidadas, protegidas, sem deixar de lado, evidentemente, as políticas estruturantes. A gente acabou de falar, reforma tributária, para poder ter mais empreendedor, mais emprego. Isso tudo é fundamental. E a gente tem feito um esforço muito grande para reforçar a equipe e seguir o nosso trabalho em Brasília. Senador, relacionado à reforma tributária, né? Que foi considerada durante muito tempo a mais urgente das reformas. Um dos pontos de entrave é a questão se ela é na origem ou no destino. Como é que, na opinião do senhor, existe uma forma de consenso? Porque ora o destino é importante, ora a origem, né, de onde sai o produto, onde o produto é consumido também. Qual é a sua opinião, senador? Nós temos, digamos que um consenso técnico, né? Se você for olhar os códigos tributários da maior parte dos países, essa tributação, esse recolhimento vai se dar no destino, né, no local de consumo, justamente porque são impostos sobre consumo. Mas para que isso funcione corretamente, eu tenho que ter toda a cadeia de créditos tributários montados, ou seja, o cidadão que começou a produção daquele bem ou serviço, ele se acredita, e isso vai progressivamente para evitar o que tem hoje, que você tem impostos aplicados em cascata, aumentando o preço final para o consumidor, encarecendo a produção. O texto que foi apresentado, o esboço, não é o texto definitivo, mas o esboço apresentado pelo deputado Agnaldo Ribeiro na semana passada, ele não conseguiu superar esses problemas, né? Você tem uma proposta de transição muito longa, uma transição, salvo engano, de 50 anos para conclusão, e ela se torna lenta demais para viabilizar a própria reforma. O que Sergipe defende, e a gente tem consolidado esse debate técnico no âmbito da Secretaria da Fazenda e com os colegas, é que sim, esse imposto sobre consumo seja unificado e seja cobrado, arrecadado no local de consumo. Para um estado como Sergipe, que é um estado consumidor, isso vai representar um aumento de arrecadação bastante significativo, é mais dinheiro para o nosso povo. Por outro lado, como tem todo esse sistema de crédito, em um estado como São Paulo, por exemplo, um estado como Rio de Janeiro, que são grandes produtores, eles vão ter uma dificuldade inicial, mas que rapidamente vai ser compensada pela aceleração da economia. Uma reforma tributária bem feita, ela tende a aumentar até em 10 pontos o nosso PIB durante todo o processo. Então é fundamental
mas a gente reconhece que é uma reforma muito difícil, porque ela tem muita divergência. Isso, você tem que ter aprovada a reforma, você deixa de ter, por exemplo, ferramentas para fazer a chamada guerra fiscal, aquela coisa onde Sergipe dá uma isenção para tentar tirar uma fábrica que está na Bahia, que está na Alagoas. Isso acaba. Então eu tenho que ter outras ferramentas de incentivo à industrialização do meu estado. Vejo que ao longo dos últimos 3 anos ele vem tratando bastante desse tema. Acho que a gente está maduro para conseguir colocar em votação. Será uma votação muito difícil, muito discutida. Tudo isso tem que ser feito com muito cuidado para não inviabilizar alguns setores. E eu sou um defensor e faço esse debate há bastante tempo, que se faça uma reforma ampla e não só em cima de consumo. Porque nós temos que reformar a tributação em cima da folha de pagamentos, né? O emprego no Brasil é tributado. Isso é uma exceção mundial, é raríssimo você encontrar um país que jogue carga de tributos em cima do emprego, porque ele prejudica a geração de emprego, propriamente dito, prejudica o empreendedor. E a gente tem que ter uma reforma de imposto de renda que garanta finalmente no Brasil que quem recebe mais, pague mais. Isso tem que ser feito com rapidez. Na minha visão, uma reforma completa seria o ideal, um código tributário totalmente novo, mas a posição majoritária hoje no governo federal é de fazer esse fatiamento. Então fazer agora consumo e serviço, mais adiante um pouco fazer renda e mais adiante ainda patrimônio e folha de pagamentos. Isso gera mais dificuldade, porque as compensações que você citou, Eduardo, elas vêm justamente dessa outra reforma. Então, quando eu reformo o ICMS, vamos dizer, ISS e ICMS, eu vou gerar uma carga a mais para o setor de serviços, e o setor de serviços está gritando. E é quem mais emprega no Brasil. Se eu não consigo fazer ao mesmo tempo a desoneração da folha, eu estou criando uma dificuldade para esse empresário. E, por consequência, uma dificuldade para o próprio trabalhador contratado. Então, a gente vai ter que ter um esforço grande no Congresso, um esforço técnico de entendimento. As pessoas vão ter que literalmente sentar um pouco, estudar, entender o que está acontecendo, as repercussões. Mas se a gente tiver sucesso em fazer uma reforma, mesmo que não seja completa, absolutamente certo que nós teremos uma aceleração na economia, o que é bom para todos. 13h27, agradecendo sempre, né, a participação dos nossos ouvintes e telespectadores, acompanhando, né, os trabalhos desenvolvidos pelo senador Alessandro Vieira aqui no nosso Jornal da Xodó, debatendo temas importantes, claro, contando sempre com a sua participação e com a sua interatividade. Agora nós vamos migrar para a capital do Baixo São Francisco, né? Vamos com o Robson Martins na 102.9, tem perguntas a fazer ao senador Alessandro Vieira. Muito boa tarde, meu caríssimo Robson Martins. Pois é, mais uma vez, muito boa tarde, meus caríssimos Bareta Filho, Eduardo Valquíria, Daniel e ao nosso entrevistado, senador Alessandro. Satisfação interagir com o senhor mais uma vez na Rede Xodó de Comunicação e receba um forte abraço aqui da região do Baixo São Francisco. Senador, no Senado, o senhor apresentou um projeto de lei que estabelece regras para a proteção de crianças e adolescentes, isso em ambientes digitais. Na sua opinião, falta em nosso país medidas mais efetivas frente à digitalização desenfreada? Muito obrigado. Obrigado, um abraço para vocês aí, toda a região. Não é só no Brasil, no mundo inteiro você tem uma carência de legislação que consiga atender essa realidade que se impõe. O mundo digital hoje é absolutamente presente na vida de todos. Eu sempre faço questão de fazer esse registro, Eduardo aqui e Valquíria são testemunhas, de que não é uma opção mais da pessoa viver ou não viver no mundo digital. É obrigatório, porque sua conta de banco, sua vida escolar, o seu trabalho, suas relações pessoais, tudo isso está numa rede social ou num aplicativo de troca de mensagem. Então você tem que ser educado para que isso aconteça. E as empresas que ganham dinheiro com isso têm que ter uma legislação que exige que elas tenham responsabilidade. Agora, mais recentemente, a gente está aprofundando os escândalos de violência numa rede que é originariamente utilizada para comentário de jogos online, que é o Discord. Casos trágicos de estupro, de mutilação, enfim, de lesões gravíssimas e que acontecem e que a empresa que ganha o dinheiro, e isso é muito importante o cidadão que escuta a gente entender, a empresa tem as ferramentas para evitar que isso aconteça. Ela não faz isso porque não é obrigada, legalmente obrigada, e porque custa algum dinheiro. E eles preferem ter sempre ainda aquela coisa selvagem do maior lucro possível. A gente tem essa discussão pelos últimos 4 anos, aproximadamente, né? O Brasil
conseguiu votar no Senado, mas não conseguiu votar na Câmara dos Deputados uma lei de combate à desinformação, combate às fake news, que hoje se reconhece tecnicamente como muito bem feita, porque ela não entra em debate de conteúdo, ela preserva a liberdade do cidadão. Então, se o cidadão quiser falar besteira, ele vai falar besteira, mas ele não vai poder se esconder no anonimato das redes. Ele vai ter que ser responsabilizado. E se a empresa, onde ele está falando besteira, ganhar dinheiro com aquilo, a empresa também vai ser responsabilizada. Então eu espero que nesse segundo semestre a Câmara dos Deputados tenha coragem de votar, com ajustes, com mudanças que seja, mas tem que votar, para poder resolver essa questão das redes sociais hoje, que são terra livre para o crime. E esse segundo projeto, que é um projeto focado especificamente em crianças e adolescentes, e que vem com coisas muito básicas e que já existem em outras áreas. Então, quando você vai fazer um brinquedo, você tem uma série de regras para proteger a criança. Quando você vai fazer um programa de TV infantil, você tem uma série de regras para proteger a criança. Propaganda, da mesma forma. Os jogos, os ambientes onde uma criança e adolescente frequentam no mundo digital, também tem que ter regras, evitando que você tenha abusos, você tenha mau uso de dados e essa deformação social que a gente está acompanhando. Porque os nossos jovens, eu sou pai de 3 adolescentes, a mais velha acabou de completar 18 anos. A formação desses jovens hoje se dá muito no ambiente virtual. E formar os nossos filhos num ambiente sem lei, sem regra, eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe quer. Agora, claro, respeito à individualidade, muita transparência, mas regras firmes. Se a gente não fizer isso, vai ser passo a passo ou pontualmente a justiça decidindo como é que não é. Isso é ruim para o ambiente de negócio e é ruim para as famílias. Então, são legislações importantes, eu espero que sejam votadas e aprovadas, e eu tenho consciência de que minha parte eu estou fazendo, que é trazer a discussão, mostrar o que tem de mais moderno no mundo sobre o tema, mostrar os riscos, e cada vez mais o cidadão começa a entender o tamanho dos riscos, porque antes a pessoa achava, não, isso é uma bobagem, uma postagem numa rede social, não significa nada. Quando na vida das pessoas, especialmente dos mais jovens, o impacto é muitas vezes destrutivo. Não são poucos os casos de suicídio e de automutilação causados por falhas de controle, de fiscalização em ambiente digital. Voltando um pouco ao tema político, né, e a última atuação do senador, né, agora no MDB, nós sabemos que agora em 2020, nós vivenciamos isso, foram 10 prefeitos eleitos pela sigla do MDB. Em 2024, alguns desses gestores se desvincularam, né, do MDB. Como recompor, como reestruturar essa sigla para o pleito agora de 2024, senador? Bom, a gente teve a primeira iniciativa através da Nacional de um novo diretório estadual provisório, eu presido esse diretório. A gente está fazendo diálogo com os prefeitos que estão em mandato e querem buscar a reeleição, a prioridade natural é deles. Mesmo aqueles que não têm uma proximidade específica comigo, com a minha atuação, terão assegurado o espaço, terão assegurado a legenda. Isso vale para vereadores, vale para prefeitos, porque eu não acho correto você criar um obstáculo para quem já estava fazendo um trabalho no partido. Aqueles que não estão indo para a reeleição, que não irão para a reeleição, aqueles que têm outros projetos vão ser escutados, né? A gente tem uma longa fila de conversas para serem realizadas agora, nesses próximos dias, montando as prioridades, mas seguindo essa lógica. Então, lhe dou um exemplo: Laranjeiras, Juca de Bala está no partido a vida inteira, é candidato à reeleição, naturalmente vai ter nosso apoio, a estrutura, não há dúvida com relação a isso. Em outros municípios onde o partido está desarticulado, onde não tem uma liderança que vá para voto, aí a gente vai poder fazer uma reconstrução que se assemelhe mais àquilo que a gente quer ver para o estado de Sergipe, que é uma política de resultados efetivos para o povo, de muita transparência, de muita honestidade no cuidado com o dinheiro do povo. E acredito sim que tem um espaço muito grande para a construção. E claro que todo mundo pergunta, e é natural a pergunta com relação a Aracaju, que é a nossa capital. Em Aracaju o MDB já teve uma importância imensa, já dirigiu a capital e se perdeu no tempo a ponto de não ter hoje nem representação. Isso vai ser revisado, eu tenho absoluta certeza que a gente vai estar muito forte na eleição de 24 aqui em Aracaju, colaborando na construção de chapas, construindo uma chapa sólida de vereadores para reocupar o espaço desse partido, que é um dos principais partidos de centro do Brasil, né? Você tem o PSD e o MDB hoje como os grandes partidos que sobraram nesse espectro ideológico. À esquerda você vai ter lá o PT, um pouco o PSOL, e mais à direita, PL, PP, e a tendência é que com o passar de alguns anos você tenha esses 6, 7 partidos consolidados. 13h40, senador Alessandro Vieira, né, nas suas colocações, principalmente assumindo aí o MDB, reestruturando, né, todos, né, essas
principalmente os municípios, né, Vilas Boas? Os municípios a gente acompanhou aí de perto essa dissociação aí, né, de muitos representantes, já que o MDB, o partido histórico, estão, né, trabalhando firme e forte, buscando, capitaneando e ouvindo, que é o principal. Vamos a Aparecido Santana, a capital do sertão, na 88.5, é isso, Aparecido? Vem de lá. Muito boa tarde, meu amigo, mais uma vez. Excelente tarde, mais uma vez, uma boa tarde para o senador Alessandro. Senador, eu queria perguntar ao senhor sobre a situação para o ano 2023 em relação ao PA Leite, né, o Programa de Aquisição de Alimentos voltado aqui para a cadeia produtiva do leite, no sentido de beneficiar mesmo o setor agropecuário e também de beneficiar as famílias, né, que recebem um leite de qualidade em suas residências. Queria saber do senhor como é que está para esse ano 2023 essa aquisição e também em relação à adutora bruta, né, que o senhor já tem aí recursos para serem encaminhados a essa obra, se tem alguma expectativa, pelo menos a médio prazo, dela estar aí funcionando e ajudando aqui o abastecimento de água nessa região que tanto necessita aqui a região do sertão. Bom, Aparecido, obrigado pela pergunta, um prazer falar com você e com a região toda aí do sertão. De fato, a gente tem uma busca pelo fortalecimento do PAA, a gente tem feito isso desde o primeiro ano de mandato, não é uma novidade. Estava parado o projeto naquela época, a gente conseguiu um recurso, se não me engano, na faixa de 3 milhões de reais para reativar, ainda no início do governo Bolsonaro, mas a gente enfrentava gargalos de execução, né? Então, os programas executados de uma forma muito lenta, muito tímida. Hoje o secretário Zeca me parece um profissional muito mais ativo, muito mais acelerado para poder atender o povo. Nós já temos uma estrutura grande de produção e ela exige um reforço. E é justamente onde entra essa adutora do leite, essa adutora de água bruta, que vai atravessar Canindé e Poço, tendo no seu trajeto pelo menos 9 grandes reservatórios, onde o produtor, o pequeno, o médio produtor principalmente, vai ter a garantia dessa segurança hídrica de produção. É fundamental para o Estado. Nós sabemos que nós temos uma grande obra de infraestrutura nacional de segurança hídrica que atende Sergipe, que é o canal de Xingó, mas é uma obra muito lenta e é uma obra muitíssimo cara, a gente está falando de alguns bilhões de reais. E em contrapartida, a adutora do leite, ela dá hoje um orçamento de 130 milhões, 140 milhões na sua primeira fase. A gente conquistou já uma parte desse recurso, o suficiente para fazer o trabalho de execução inicial, então a instalação inicial em Canindé, até o primeiro reservatório, ainda dentro da grande região ali de Canindé. Mas a gente tem já esse compromisso e vem lutando muito junto ao governo federal e a equipe, a relatoria de orçamento no Congresso, para que você tenha privilégio para esse tipo de projeto. Até porque, e especialmente o pessoal do sertão tem que estar atento a isso, todas as previsões apontam para 2 anos duros do seu ponto de vista de água aqui para o Nordeste, né? Você tem o El Ninho numa versão muito forte chegando, e isso é um risco para o nosso produtor muito grande. Então, é uma obra importante, os recursos, em parte, já estão sendo liberados para que a gente possa fazer esse trabalho. São recursos além das emendas orçamentárias, as emendas continuam rodando normal, a gente continua fazendo nosso trabalho como sempre fez, ouvindo a população, mas a gente também agora, porque a configuração mudou, a gente conseguiu acabar com o orçamento secreto, agora a gente consegue ir ao orçamento, ir ao governo, buscar recursos de uma forma transparente, colocando aquilo que é prioridade para o nosso cidadão, e essa é uma das prioridades fundamentais. Na medida em que eu garanto água, eu garanto emprego e renda para uma população enorme. Nós já temos essas amostras, assim, eu acho que o ex-governador, o falecido governador João Alves Filho, mostrou esse caminho lá atrás, e nos falta capacidade de gestão, de execução para seguir aquilo que funciona no mundo inteiro, tem que funcionar aqui. O governador Fábio está muito empolgado com o projeto, abraçou o projeto. É minha missão garantir que tenha recurso suficiente a cada ano para sua execução, e eu tenho certeza que muito em breve o povo do sertão vai estar muito bem atendido nesse ponto. Senador, em relação aqui agora a Sergipe, o governo Fábio Mitidieri, na minha humilde avaliação, ele conseguiu fazer uma linha muito tênue, mas uma linha divisória na questão política. Ele consegue fazer uma junção de situação e oposição, porque ele não retaliou a oposição. Pelo contrário, ele incorporou também nos seus quadros. Ora, isso mudou muito o modus operandi da política em Sergipe, porque você consegue, por exemplo, doutor Samuel Carvalho, né? A doutora Daniele Garcia, Kit Lima, o Geórgio hoje a nível de Alese, certo, mas tudo indica que vai para Ribeirópolis. Então o que a gente está percebendo é que daqui para frente o termo situação e oposição ele vai ter que mudar um pouco
Porque o governo, né, Mitidiero, é novo, ele é recente, a gente percebe isso, mas ele tem uma linha muito ética e muito técnica, essa era a grande cobrança. Vai ficar mais difícil se a oposição não entender o momento que nós estamos? Acho que a nossa obrigação, quem escolhe entrar na política, é de atender o cidadão. Eu tive conversas muito positivas, muito francas com o governador Fábio, desde o período do segundo turno. No segundo turno, a gente define uma aliança, define um apoio, ele tem a vitória nas urnas, e logo depois a gente volta a conversar, ele me apresenta o planejamento que ele tinha, enfim, projetado para o seu governo. Eu falo sobre os desafios daquilo que ele pretende fazer, porque é uma montagem mista, né? Tem pouca gente no Brasil que faz isso, que é você ter uma equipe mais jovem, mais técnica, mais focada em atender o cidadão, sem abrir mão das alianças políticas e dos relacionamentos históricos que você sabe que Sergipe tem. E ele vem conseguindo executar isso bem. A gente tem que ter a certeza e o respeito para o eleitor de explicar para ele o passo a passo. Então, se eu preciso, por exemplo, que a adutora do leite seja executada, eu preciso do governo do estado chegando junto. Se eu preciso do novo batalhão da Polícia Militar e Nacional de Socorro, eu preciso que o governo do estado vista a camisa do projeto e trabalhe junto. Não adianta só eu conseguir o recurso em Brasília, porque a gente testou esse modelo com o Belivaldo, de trazer dinheiro para Sergipe. E a execução não aconteceu, ela era muito lenta. Isso prejudica o cidadão na ponta. Então, essa construção de um entendimento, de forma de trabalhar, e que até o momento funciona muito bem, deixa mais leve o ambiente e traz aquilo que para mim sempre foi uma realidade, de todo mundo junto para trabalhar, para poder atender o cidadão. E quando chega o período eleitoral, se você tem um projeto específico seu ou do seu grupo, você apresenta o seu projeto, você discute. A gente tem essa aliança hoje com o governador Fábio e o seu grupo, mas a gente vai estar junto em algumas cidades e não vai estar em outras. Isso já foi conversado, sempre com muita clareza, com muita transparência. Dou um exemplo concreto, a cidade da Barra. Na Barra dos Coqueiros, eu tenho uma parceria e está sendo muito produtiva com o prefeito, com o Alberto, está funcionando bem na minha visão, e o governador defende uma outra alternativa. Cada um vai cumprir seu papel político, vai ter sua disputa, mas ao mesmo tempo todo mundo tem que estar na mesa trabalhando para a Barra, com as novas pontes, com os investimentos necessários de infraestrutura, porque se a gente não faz esses investimentos agora, você não vai conseguir captar as empresas e os empregos que Sergipe precisa, a renda que Sergipe precisa. Então acho que tem um espaço de mudança de perfil, né? Você sai daquela coisa dos coronéis, daquelas brigas familiares, inimigos e tudo mais, e entra para uma coisa um pouco mais séria, de debate daquilo que interessa mais, que atende mais. A gente vê boas perspectivas na maior parte das áreas, daqueles gargalos históricos de Sergipe que se arrastam há muito tempo, a parte da saúde, por exemplo, e a gente vai seguir nessa linha. Sempre vai ser um desafio fazer essa construção, porque nem eu vou abrir mão daquilo que eu acho certo e dos meus princípios, e nem eu tenho certeza o governador vai abrir mão daquilo que ele entender que é correto. O desafio é ter todo mundo maturidade e respeito pelo sergipano. Socorro, doutor Samuel? Socorro, nosso pré-candidato é o deputado Samuel Carvalho. Não tenho a menor dúvida que é o homem mais preparado para governar Socorro. Socorro é uma cidade grande, com arrecadação grande, com potencial gigante, que não consegue avançar pela falta de cuidado das gestões que se sucedem lá. Então, repete um pouco, numa escala até piorada, aquilo que eu vi em alguns momentos do governo do estado. A gente conseguiu recurso, por exemplo, para calçamento no Guajará e o recurso não é executado. Você não consegue ver a obra realizada para atender o povo. O povo continua na lama, apesar do dinheiro chegar no cofre da prefeitura. E eu tenho certeza que Samuel tem uma vontade muito grande de acertar, de fazer bem para Socorro. Tem a nossa total confiança. E é o tipo de situação onde o governador não tem uma definição ainda, mas nós já temos. É possível que a gente esteja no mesmo palanque, é possível que estejamos em palanques diferentes. Caju ou não? Eu não sou candidato, isso tá bem definido. Porque a leitura é que eu consigo ajudar mais Sergipe no Senado do que disputando a prefeitura de Aracaju. Que, claro, todo mundo que tem vontade de ajudar as pessoas acha muito importante, eu também acho, é uma oportunidade gigante. Uma cidade que avançou muito, eu cheguei aqui criança, com 8 anos de idade, e sou testemunha desse avanço, dessa evolução de Aracaju, como também sou testemunha de que tem problemas que não se resolvem há décadas e décadas, como é o caso da saúde, como é o caso do transporte público urbano. Você não tem a licitação realizada, você não tem qualidade, você não tem entrega efetiva, e você não tem, na minha visão também, a fiscalização adequada das obras públicas realizadas. Eu não posso ter asfalto colocado num dia e 2 semanas esburacado.
Isso só acontece porque teve alguma falha na execução. Eu não posso ter uma ponte pequena que demore 2 anos, 3 anos para ficar pronta, com sucessivos problemas na obra que todo mundo acompanhou, gerando transtornos e gerando prejuízos financeiros. Então a gente tem que encontrar esse caminho de nomes que tenham essa capacidade de renovação, com técnica, com respeito, e que, claro, sejam vitoriosos nas urnas. Eu tenho certeza que, do que depender da gente, a gente vai chegar num bom termo. Buscando um pouco das perspectivas, né, já pontuadas aí para a capital e a Grande Aracaju, nós citamos Nossa Senhora do Socorro, né? E uma pergunta do nosso ouvinte Júlio César é para a Grande Aracaju também, a cidade de São Cristóvão, né? Ele cita assim: o senhor chegou a conversar com o vereador Diego Prado sobre o diretório municipal ou o partido segue com o prefeito Marcos Santana? Qual o posicionamento, né, para a Grande Aracaju, a cidade de São Cristóvão? Nós não conversamos nem com o Diego nem com o Marcos ainda. Certo. Né, e vamos seguir a ordem lógica dessas coisas. Hoje o Marcos Santana, que é prefeito, ele tem o comando do diretório, afiliado ao MDB, ele vai ser ouvido. O meu compromisso do meu grupo político é com o Diego como pré-candidato a prefeito. Esse compromisso já foi firmado antes da minha chegada ao MDB. O que a gente vai conversar é como é que compatibiliza essas coisas, como é que a gente vai fazer essa construção, até porque Marcos não é candidato. Marcos não pode mais ser candidato. O período dele vai se encerrar no que vem. E com coisas positivas, com coisas negativas, mas se encerra no ano que vem. Então ele vai ter um diálogo muito tranquilo, tenho certeza muito sereno, para ouvir de Marcos o que ele projeta, o que ele pensa em fazer, e encontrar um caminho para que isso seja alinhado. O que não dá para acontecer, e eu tenho certeza que não vai acontecer, é você ter como membro do diretório, como presidente do diretório municipal, alguém que vai trabalhar contra o projeto estadual que o partido defende, contra o projeto estadual que as lideranças do partido defendem. Então, acho que ainda essa semana eu vou conseguir um espaço de agenda para conversar com o Marcos, logo em seguida com o Diego, para que a gente possa ouvi-los. Lilo, abençoado, ex-vereador, é o nosso parceiro que está lá no PSDB, a gente vai ter que ouvir também essa turma toda, porque a política se faz conversando, respeitando, mas estabelecendo uma linha muito clara, facilita para todo mundo. Hoje todos os prefeitos do estado já se acostumaram com esse jeito de trabalhar, que é diferente da média. Nenhum prefeito de Sergipe recebeu um recurso ou um apoio condicionado a um voto, a um apoiamento mais adiante, ou a coisa pior, que é a corrupção, que infelizmente acontece no Brasil inteiro. Todos sabem disso, todos reconhecem que é sempre muito aberto, a gente separa as coisas. Eu sempre vou me esforçar ao máximo para atender as nossas cidades, e quando chega o período eleitoral, aí sim a gente vai discutir coligações, alianças. É uma cidade muito importante, São Cristóvão, e assim como Socorro, é uma cidade que ficou paralisada no tempo, do ponto de vista de desenvolvimento. É muito potencial, população muito grande e poucas entregas, pouca realização. Cidades que ficam um pouco como cidade dormitório de Aracaju. E cabe sim um trabalho que deve ser feito, no meu entender, coordenado com o governador do estado, de fortalecimento dessas cidades. Fortalecendo essas cidades, eu melhoro todo o conjunto da Grande Aracaju e arrasta a Sergipe. Nosso estado é pequenininho. Se a Grande Aracaju avança, ela puxa o avanço também no interior. Meu querido Baretinho, senador, eu não poderia deixar de fazer essa, que essa está coçando aqui. Jacques Barreto está no MDB, né? Vem lá do MDB histórico, vem lá, participou ativamente também da campanha Rogério Carvalho, inclusive com Sérgio Gama, né? Essa relação com o Jacques Barreto. Até onde eu tenho conhecimento, o ex-governador Jackson não é candidato a nada em 2024 e estamos distantes de 26. Eu não tenho o direito de chegar em um partido definindo quem fica, quem sai, quem faz o quê, quem não faz. Não é assim que eu trabalho, não foi assim nos outros partidos por onde eu passei e não vai ser assim no MDB. A gente vai ouvir todos. Então, se o ex-governador Jackson Barreto tiver disponibilidade, interesse para continuar na política, isso vai ser discutido, vai ser conversado e vai ser respeitado naquilo que se entender que faça sentido, né? O que não vai acontecer, porque é muito evidente que não é essa a intenção da maior parte das lideranças, a imensa maioria das lideranças do partido, e não é a minha intenção, é uma aliança com Rogério Carvalho, ou ter o MDB como um partido de suporte para o projeto do PT. Isso não vai acontecer. A gente tem essa clareza. A gente tem que ter discernimento e respeito pela história das pessoas, né? Jackson foi prefeito, foi governador, foi deputado, vereador, então tem uma longa história na política, mas nesse momento não me parece que seja um ator ativo nesse processo, né? E a gente vai ter cuidado, respeito, não só com ele, João Gama, enfim,
todos aqueles veteranos que ainda estão filiados no MDB e outros que passaram pelo MDB e que, por desavenças, saíram em algum momento e que hoje mostram interesse em voltar. Todos vão ter seu espaço de conversa e de construção. Senador, e como mensagem final, né? O MDB é um partido histórico, né? Para os nossos ouvintes e telespectadores que ao longo desses anos acompanharam, nós temos grandes idealizadores, né? Pessoas que se identificam com o MDB. Qual a mensagem final, né? O senhor assumindo, né, o MDB, quais as perspectivas e o que essas pessoas possam aguardar sob o seu comando? O MDB é um partido grande, como todo partido grande brasileiro, tem seus problemas, tem suas figuras marcadas por problemas na história. Isso não deve ser ignorado, isso deve ser enfrentado, mas ao mesmo tempo é um partido com muita capacidade democrática de construção, um partido que integra o governo atual, o governo Lula, que tem ministérios importantes no governo Lula, e acessar esses ministérios, dialogar com essas pessoas como correligionário, fortalece o nosso Estado. Então está falando tanto do Ministério de Planejamento, com a Simone Tebet, que traz toda a preparação, toda a projeção de orçamento para os próximos 4 anos, mas também ministérios que já agora têm orçamento grande e muita força, como Infraestrutura e Transportes e Cidades, o ministro Renan Filho, o ministro Jader. Essas figuras podem ajudar muito o nosso Estado. E se você faz um trabalho inteligente, sério, respeitado, todos me receberam muito bem, foi bastante claro para quem acompanhou nas redes sociais, nas postagens, nas manifestações. Isso pode, a gente vai trabalhar para que se reverta em benefício de Sergipe, para que Sergipe possa finalmente garantir os recursos necessários para a gente finalizar a 101, mas também começar a 235. Esse é um projeto fundamental para a nossa infraestrutura, que você possa ter a retomada dos projetos de habitação popular, porque existe uma deficiência enorme nas nossas cidades, e isso está a cargo do Ministério, do ministro Jader. Então, essa junção de forças, no meu ver, vai ajudar o Estado de Sergipe, vai dar mais força para Sergipe. E como eu sempre trabalho de uma forma muito aberta, muito transparente, o eleitor vai poder fazer esse acompanhamento. Ele vai poder verificar se é verdade, vai poder verificar se está funcionando. A gente tem essa cobrança de atuar, as pessoas com quem a gente faz uma parceria, então no caso o governo do Estado, em algumas ações muito claras, muito objetivas. O recurso agora para a renovação completa da rodovia dos Náufragos, esse recurso já está destinado, são aproximadamente 18 milhões de reais que vem para fazer a rodovia dos Náufragos e para fazer também o projeto executivo do que o governador chama de quadrilátero do desenvolvimento, que são duplicações de rodovias estaduais, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, conectando com as BRs, reproduzindo aqui o que Alagoas fez com muito sucesso, criar uma malha de infraestrutura que fortaleça o desenvolvimento. E estar no MDB me ajuda a fazer esse trabalho com mais incisividade, com mais força. Eu tenho certeza que o Sergipano vai acompanhar e, se ele entender que está funcionando bem, vai aprovar esse trabalho. É isso aí, 13h58, né? Encerrando aqui essa entrevista com o senador Alessandro Vieira, você pôde acompanhar, né, muitas ações desenvolvidas através do seu mandato, muitas perspectivas, né, de futuro, né, se somando aí a grandes líderes políticos para trazerem benefícios importantes para o nosso Estado. Esse também é aqui que nós que fazemos a Rede Xodó de Comunicação, todo o nosso grupo, né, de comunicação, desejamos muito boa sorte ao senador, que ele possa, né, desempenhar as atividades, né, dentro da sua coerência, né, da sua maneira de se fazer política, e todos já conhecem, né, tanto que o elegeram, né, através das suas condutas e das suas ações pleiteadas aí junto ao Senado. Então, 13h59, mais uma vez, muito boa tarde e muito obrigado pela participação, viu, senador? Eu que agradeço e não posso encerrar sem registrar a felicidade de encontrar, não tinha ido no programa com Bareta Filho, Bareta que foi um colega na Polícia Civil, me recebeu quando eu cheguei na Polícia Civil, um parceiro, um trabalhador muito forte. Estou muito feliz de lhe ver aqui e através de você mandar um abraço para seu pai. Muito obrigado.